Olá, meu querido do canal Força Católica. Hoje nós vamos conversar o seguinte tema: como de forma segura eu posso saber se sou chamado ao matrimônio, se sou chamado ao casamento. Roda a vinheta. Acho que a primeira premissa muito importante, de uma forma muito segura, para você saber se você é chamado ao matrimônio, se você é chamado ao casamento, se você é chamado à plenitude de vida, no caso do casamento. Porque a plenitude de vida tem três formas que a igreja propõe: o sacerdócio, a forma de não casar, a forma da experiência com Deus. Podemos dizer que é uma quarta vivência, no sentido de que às vezes algumas pessoas são chamadas ao matrimônio, mas não encontram uma pessoa para consumar esse matrimônio. E aí não quer dizer que se você não encontrou uma pessoa, obrigatoriamente você vai ser metade feliz. Ou mesmo você é chamado ao sacerdócio porque você não apareceu uma mulher. É mais difícil, né? Porque existem mais mulheres. Ou mesmo no caso das irmãs, não apareceu um irmão. A primeira coisa muito séria, muito grave, muito urgente é você viver a leveza, a proximidade, a insistência e o desenvolvimento da sua experiência pessoal e comunitária com Jesus. Não apenas uma experiência pessoal com Jesus vai lhe ajudar a você ter clareza e uma paz e uma reconciliação com a voz de Deus, que lhe chama a uma vocação específica no estado de vida. Dessa forma, é muito importante você viver uma experiência comunitária e com irmãos você desenvolver essa experiência. Outra coisa também que eu quero aqui é para que você constitua, por exemplo, uma família realmente forte, você precisa desenvolver um conhecimento do Evangelho. Você, Cassiano, você tem insistido nos vídeos sobre o Evangelho. É muito católico, não desenvolve esse conhecimento experiencial e também cognitivo, intelectual, da memória, né, do Evangelho. E aí nós ficamos fracos na nossa fé. É muito importante também que você dialogue com mulheres e irmãs ou irmãos dos diversos estados de vida. É muito bom, Cassiano, mas é difícil achar. Procura também outros vídeos na internet, você vê testemunhos de padres. É uma forma que você pode se aproximar, testemunhos de freiras. Não é bom você achar que só por causa de um afeto que você vive por um homem ou por uma mulher, isso já é definitivo para você discernir. A pressa não é bom. A pressa é inimigo da voz de Deus. O tempo é muito importante. Hoje a gente vive muito afetado, provocado a ter pressa nesse discernimento. Principalmente se depois que a gente teve uma experiência com Jesus, a gente já tinha 30, 40 anos, a gente fica como que meio apressado. Mas o mais importante, se você cultiva amizades de forma humilde, admitindo que é muito importante você desenvolver diálogos e crescerem mutuamente com pessoas que vivem a sua caminhada de fé semelhante a que você vive. Ajude essas pessoas a admitirem que isso é essencial, importantíssimo, de forma como aqueles que herdarão o reino do céu são como crianças e que admitem precisarem uns dos outros, dialogarem com insistência sobre essa graça do estado de vida. É muito importante também que você viva um caminho de reconciliação com Deus, com a confissão. Parece que é muita coisa que não é nova, né? É uma coisa até parece que é repetida, mas muitos jovens e muitos, às vezes não tão jovens, já numa fase aí adulta, esquece dessa possibilidade, dessa oportunidade que a igreja oferece de você purificar o seu ouvido e o ouvido do seu coração, a ter uma paz, uma força interior para você conseguir perceber a clareza da voz de Deus
que lhe fala sobre o chamado ao matrimônio. Obviamente, você não precisa descartar o desejo de ser mãe, né? Às vezes tem mulheres que não desejam ser mãe e elas podem, não é por causa disso que ela é chamada a ser freira, uma religiosa celibatária, né? Às vezes pode ser algum trauma, algum medo que ela não deseja ser mãe, ou mesmo não desenvolveu, né, na sua vida essa experiência também, não apenas de um desejo humano, mas às vezes um desejo que é desenvolvido também. Tudo na nossa vida entra o aspecto da educação, tudo a gente aprende. Como eu dizia desde o começo, é muito importante você viver um aspecto comunitário, desenvolver e crescer esse aspecto comunitário da sua caminhada com Deus. Você precisa, a raiz da experiência com Deus precisa desembocar num conhecimento do Evangelho. Muito católico não conhece o Evangelho e acha que conhece Jesus. Isso é um vazio que vai ficar dentro da sua caminhada espiritual. Todo o Evangelho, todos os Evangelhos é muito sério você conhecer o caminho histórico que se atualiza na sua vida pelo Evangelho. Outra coisa é utilizar-se, lançar mão, às vezes de uma forma mais frequente, não apenas o domingo, da Eucaristia e também da reconciliação. Na sua reconciliação você pode, lá no sacramento da confissão, mencionar ao padre que pode estar vivendo esse caminho e que nessa confissão também coloca essa intenção. Às vezes o ato de confessar lhe traz méritos para a glória de Deus, mas também que lhe favorece a você viver um caminho tão sério e urgente que é de estar reconciliado com a voz de Deus. Então, primeiro, muito sério esse caminho comunitário de experiência com Deus, no mínimo semanal, um grupo que você tenha ali, tá certo? Outro, um caminho pessoal do Evangelho. Outro, o sacramento da Eucaristia. Procura ir mais vezes, além do domingo, para que você vá alimentando essa intimidade maior com Jesus nessa fase tão especial. E o Evangelho. Eu vou ficar por aqui porque eu vejo nisso as raízes básicas de que vai lhe dando uma paz, uma tranquilidade, para que você vá assumindo a força da voz de Deus, que é mais do que um entendimento, é uma força que lhe coloca na caridade, no caminho da caridade autêntica, que é o qualquer chamado, é a vivência da caridade, a vivência do amor. Deus lhe abençoe sempre mais. Para concluir, veja também outros documentos da igreja, sobre se você é um rapaz, sobre o sacerdócio, sobre a família, tem familiares com sorte, a igreja, a vida religiosa, fala lá muito sobre o celibato. E tem também um livro muito interessante do Amadeu Tintini sobre a vida do celibato. Ele cita também lá coisas muito interessantes sobre o matrimônio. Ok? Deus lhe abençoe, um grande abraço, se encontramos no próximo vídeo. Deus lhe abençoe sempre mais, curte os nossos vídeos, nós temos aí já mais de 100 vídeos, pequenos vídeos para te ajudar a você ficar aí com a força do catolicismo no seu coração e ter a coragem também de evangelizar tantos e tantos irmãos que não vivem a experiência que nós temos da plenitude de vida que é a Eucaristia que recebemos e a misericórdia que mergulhamos no sacramento da confissão. Um abraço, Deus lhe abençoe mais e mais, Shalom!